Turma, boa noite. Vamos lá começar a nossa última aulinha do semestre, que é concurso de pessoas. A gente viu na última aula concurso de crimes, né? Quando nós temos um agente que, mediante uma ou mais ações, no caso do concurso formal, ou quando ele, com mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes, né? Janelinha que eu sempre esqueço de fechar. Vamos estudar agora concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas, pessoal? Se vocês sabem o que é concurso de crimes, vocês imaginam o que é concurso de pessoas, né? Concurso de pessoas é quando a reunião de mais de um agente, ou seja, 2 ou mais agentes, concorrendo de forma relevante para o mesmo evento delituoso, com identidade de propósito. O que tem. O que você tem que prestar atenção aqui, pessoal? Olha só. Primeiro, reunião de mais de um agente, né? Senão nós não vamos falar em concurso de pessoas. Tem que ter pelo menos 2 agentes. Deixa eu ver se eu coloquei requisitos. Coloquei. Vamos lá para. Ó, requisitos do concurso. Primeiro, tem que ter pluralidade de agentes e pluralidade de condutas, no sentido de cada agente vai estar contribuindo com a sua conduta para a prática daquele crime, né? Tem que ter relevância causal das condutas. Lembra que a gente estudou o que é causa? Tudo que sem ela não ocorreria o resultado. Lembra aquela teoria da eliminação hipotética? Mas é uma relevância causal, tem que ter relevância. Lembre-se que eu disse quando estudei para vocês a teoria da eliminação hipotética, a gente não podia regredir no infinito. Então, se uma arma, se uma quadrilha, por exemplo, realiza um assalto a banco e um dia antes comprou as armas, eu não vou poder responsabilizar aquele dono da fábrica de armas ou da loja de armas que vendeu legalmente, estou falando legalmente, as armas para a quadrilha. Tá? Vamos supor que seja uma quadrilha de policiais que tem autorização para comprar armas e tenha comprado as armas. Ó, o agente tem que concorrer de forma relevante. Aí vocês vão lembrar daquelas aulas lá quando a gente viu conduta, tá? Que a causa relevante é aquela causa que tem dolo ou pelo menos culpa, tá? Se não tiver dolo, se não tiver culpa, eu não posso regressar ao infinito, tá? Se o sujeito, por exemplo, ele é um taxista e ele dá carona, não, ele faz uma corrida levando os assaltantes da casa até o banco sem saber o que eles estão aprontando, claro que ele teve uma conduta relevante faticamente, porque senão, se ele não tivesse feito essa corrida, os ladrões, os assaltantes não teriam chegado ao banco. Mas se ele não sabe, se ele não tem consciência do que ele está fazendo, ele não está agindo com dolo. Se ele não está agindo com dolo, não tem conduta. Então, essa conduta dele, juridicamente, não tem relevância, tá? Tem que haver um liame subjetivo entre agentes. Como que é esse liame subjetivo, pessoal? Tem que haver uma consciência e um acordo subjetivo entre os agentes de praticar aquela conduta. Vocês lembram que eu dei vários exemplos para vocês da mulher que queria matar o marido, lembra quando ele estava estudando com causas?
Eu dei vários exemplos da mulher que queria matar o marido, dava veneno. E ao mesmo tempo tinha um sujeito que queria matar o marido dela também, só que ele chegava à noite com um tiro. Mas nem ele sabia da intenção da mulher, nem a mulher sabia da intenção do marido, do sujeito, de matar o marido. Então, isso não é concurso de crimes, pessoal. Concurso de crimes é quando duas ou mais pessoas se unem para praticar uma ação, tá certo? Não precisa ter um ajuste prévio, tá? Não precisa ter um ajuste prévio, no sentido de, antes de praticar o crime, eles conversam, e vamos praticar um crime? Não. Pode ser ele no momento do calor do momento do crime, eles, em unidade de desígnio tácita, numa união tácita de desígnios, caracteriza o concurso de pessoas. Quer um exemplo? Um linchamento, tá? Isso acontece muito em estádio de futebol. Às vezes um torcedor de um time rival comete o erro, o vacilo de entrar numa área que é destinada à torcida adversária. Aí vem uns 2 ou 3 e querem tirar a camisa dele, agridem ele. Quando vê, tem 10 pessoas que estavam ali do lado, que nem se conhecem, agredindo a mesma pessoa. Às vezes chega a matar, como a gente já viu em notícias de televisão. Às vezes chega a pessoa, cada um que vai passando, cada torcedor daquele que vai passando, fala assim: rapaz, é um torcedor que eu vou dar só um chute. Aí ele vai lá e dá um chute. Aí vem o outro passando, pô, eu vou dar só um chute. Só um chute, só um chute. Quando vê, mata um sujeito de tanto dar chute. Tá? Vejam que não tem nenhuma combinação entre eles. Mas ali naquele momento, eles instintivamente falaram: vamos agredir o sujeito, tá? Então, esse lame subjetivo entre os agentes basta uma consciência e um conhecimento. Diferente daquele caso da esposa com o sujeito que entra em casa para matar ele. Nenhum sabia do outro, tá? Ali não há concurso de crime. Aliás, ali não há concurso de pessoas. E tem que haver identidade da ação penal. O que quer dizer aqui? Todos devem concorrer para o mesmo crime. Ou seja, eles se unem para praticar uma agressão. Eles se unem para praticar um roubo. Eles se unem para praticar um homicídio. Não pode eles se reunirem para um praticar um homicídio e o outro praticar um estelionato. Isso não é concurso de pessoas, tá? A não ser que seja eles se unirem para praticar uma ação em que haja concurso de crimes, o homicídio e o estelionato, tá? Então, pessoal, ó, concurso é a reunião de mais de um agente concorrendo de forma relevante para o mesmo evento delituoso, com identidade de propósito. Eles querem a mesma coisa, tá? Pode se dar em diversas fases do intercrimes e em intensidades distintas. Ora, pode estar havendo concurso de pessoas desde a cogitação. Eles podem chegar dois amigos e falar assim: rapaz, vamos assaltar um banco? Eu tô quebrado, você também. Mas será que dá certo? Sabe? Tá havendo concurso desde a cogitação. Agora, pode só um sujeito cogitar e quando ele está preparando, ele vai atrás de outras pessoas para ajudar ele na prática. E essas outras pessoas só vão entrar já na fase de preparação. Pode ser que no dia de assaltar, ele contrate umas pessoas para chegarem lá e ficarem só de olho lá na porta do banco para ver se pessoas não estão chegando. E essas pessoas não participaram de nada até aqui, mas vão entrar só no dia da ação, no dia do ato de execução. Então pode haver concurso em qualquer das fases do intercrimes, tá? E intensidades distintas. Você pode ter várias pessoas concorrendo, sendo que uns participam ativamente do crime, participam da elaboração, do planejamento, outros só vão no dia para ajudar a carregar o dinheiro, sabe?
várias intensidades de participação. O artigo 29, pessoal, o artigo-chave para o concurso de pessoas é esse artigo 29, tá? Ele diz assim, ó, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Gente, grave. Quando há concurso de pessoas, o Brasil adotou a teoria, o Código Penal adotou a teoria monista. O que diz a teoria monista? Que todos respondem pelo mesmo crime. Sabe, se eles se reuniram para praticar um furto, é aquilo que eu falei. Eles se reuniram para praticar um furto, todos vão responder por o furto. Eu não posso falar assim, um praticou furto, outro praticou estupro, outro participou estelionato. Não, tá? Todos vão ter praticado furto, porque eles se reuniram para praticar o crime de furto. Pode ser que seja um furto que se transforme em latrocínio, mas todos eles se uniram para praticar aquela conduta, tá? Eles vão responder todos pelo mesmo crime, salvo algumas exceções que a gente vai ver ao longo da aula, tá? Há exceções expressas do Código Penal, exceções à teoria monista, em que se aplica, por consequência, a teoria pluralista, tá? Teoria monista diz que todos os coautores, todos os partícipes, respondem pelo mesmo crime. A teoria pluralista diz que não, que nem sempre eles vão responder pelo mesmo crime. O Código Penal, no seu artigo 29, adotou a regra da teoria monista, que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas, na medida de sua culpabilidade. Aqui, pessoal, na medida da sua culpabilidade, é onde vai se analisar a culpabilidade, que a gente estudou há 2 aulas, enfim, 3 aulas, enfim. Onde o juiz vai ver as circunstâncias do crime e vai estabelecer a culpabilidade do agente. Vai ter sempre, no assalto a banco, por exemplo, participou 8, 10 pessoas, uns vão ter uma culpabilidade maior do que os outros. Um vai ter maior participação, vai ter planejamento, um vai ser responsável pelo planejamento, tá? Um é funcionário do banco. Esses têm uma maior culpabilidade. Agora, as exceções à teoria monista, ou seja, situações em que se aplica a teoria pluralista, estão previstas no Código. Botei 2 exemplos. O artigo 124 e o artigo, no caso assim, do aborto praticado por um terceiro, em tese, todos os dois praticaram aborto, certo? Pela teoria monista, todos os dois, tanto a gestante quanto o terceiro, o médico, o enfermeiro que fez o aborto, deveriam responder pelo crime de aborto. Um crime só. Mas o Código Penal excepcionaliza nesses casos. Diz que a gestante responderá pelo crime previsto no artigo 124 e o provocador do aborto, o médico, o enfermeiro, responderá pelo artigo 126 do Código Penal, tá? A mesma coisa quando acontece um caso de corrupção. Em tese, pela teoria monista, quando um sujeito particular vem e corrompe um agente do Estado, dando dinheiro para ele que ele pratique alguma coisa em seu favor, que não deveria praticar, todos eram para responder pelo mesmo crime pela teoria monista. Mas o nosso Código Penal excepcionaliza isso e diz que o sujeito que corrompe vai responder pelo artigo 333 e o sujeito que é corrompido vai responder pelo artigo 317. Então, são exceções à aplicação da teoria monista no Código Penal, tá certo? Autor e partícipe, pessoal. Qual a diferença, professor, em autor e partícipe? Turma, para você entender, você precisa entender que há várias teorias, tá? Quem é autor no delito? A teoria subjetiva e unitária não faz distinção. Todo mundo que participa de um delito, minimamente participando, minimamente, claro,
causa relevante, como eu disse lá atrás, né? Participação relevante, juridicamente relevante. Todo mundo que tem uma mínima participação relevante é autor. Não existe a figura do partícipe. Teoria subjetiva ou unitária. Para a teoria dualista, aí nós temos duas teorias dualistas. A teoria dualista objetivo-formal, que diz que autor é quem realiza a ação nuclear típica. E partícipes são todos os outros que concorrem de qualquer forma para o crime. Vocês sabem o que é ação nuclear que eu já expliquei. É o verbo do tipo, tá? Então, por exemplo, se eu combino com um amigo meu de furtar uma motocicleta que existe, que fica numa casa que fica fechada à noite e vazia à noite. Mas tem uma motocicleta lá, eu combino com um amigo meu. Ora, para essa teoria, só que eu combino com o meu amigo de nós irmos juntos, ele me leva na moto dele, eu desço da moto, abro o portão, pego a motocicleta, faço uma ligação com uma chave micha e saio com a moto. O trabalho dele é me levar e ficar do lado de fora vigiando se não chega ninguém. Para essa teoria, para a teoria dualista objetivo formal, quem é que praticou a ação nuclear? Fui eu, porque fui eu que subtraiu o bem para mim, não foi? Não fui eu? Apesar de meu amigo ter dado todo o suporte, ter dado carona, talvez foi meu amigo que me passou o bizu, talvez foi meu amigo que planejou o crime todo, mas ele só vai ser partícipe, porque só é autor para essa teoria quem realiza a ação nuclear típica. O outro vai ser partícipe, tá certo? Turma, a diferença de ser autor e partícipe é a culpabilidade, tá? Quem é partícipe vai receber uma reprimenda menor. Por isso que é interessante saber qual a diferença entre um e outro. Já a teoria dualista, turma, a teoria dualista é a que entende que tem as duas coisas, né? Um ator e o partícipe. Já a teoria dualista objetivo material, ela diz que autor é quem contribui de forma efetiva para a ocorrência do resultado. De forma efetiva. Não necessariamente praticando a ação nuclear. Partícipe é quem tem participação menos relevante, ainda que pratique a ação nuclear. Entendeu a diferença? Para a teoria objetivo formal, quem pratica o verbo é o autor. Quem não pratica pode fazer tudo, é partícipe. Para a teoria dualista objetivo formal, não. Autor é quem contribui de forma efetiva, mesmo que não pratique a ação nuclear. E, ao contrário senso, ele pode ser partícipe, mesmo praticando a ação nuclear. Tá? Vamos imaginar turma, que eu planeje um assalto, um roubo. Aí eu vou, faço tudo, eu faço o planejamento, eu estudo o horário, vamos supor que seja essa mesma moto, é uma moto muito cara, então eu faço um planejamento, eu estudo o horário das pessoas, que as pessoas fiquem em casa, e descubro que hora nenhuma a casa fica sozinha. Então eu penso assim, ó, eu vou ter que atacar um dia que as pessoas estiverem chegando dentro de casa, eu vou, anuncio o assalto, rendo todo mundo, e aí dou um jeito de levar a moto. Para isso, eu contrato 3 pessoas, eu arrumo mais 3 pessoas. E a gente para, olha só, a gente para quando eles estão entrando, abrindo o portão para entrar dentro de casa, a família. Eu venho no meu carro, paro o carro em frente. As 3 pessoas só ficam um, tá? Só fica um dentro do carro. Os outros 2 e eu, a gente sai com armas, rende as pessoas,
pede para encostar no chão, às vezes dá um chute neles, enfim, amarra o pessoal. E aí aquele que ficou lá no carro só fala assim: pega a moto, pega a moto. Aí o cara só vem, pega a moto e leva a moto com ele. Ora, quem subtraiu foi ele, tá? Quem subtraiu foi ele. Para a teoria objetivo formal, autor é quem realiza a ação nuclear típica, ou seja, quem foi autor foi ele. E nós fomos mero partícipes, porque nós não praticamos o verbo. Para a teoria dualista objetivo material, é o contrário. Não tem nada a ver com praticar o verbo, tem a ver com quem contribui de forma efetiva para a ocorrência do resultado. E quem que produziu? Fomos nós para essa teoria. Nós que somos autores, porque nós descemos do carro, nós anunciamos o assalto, nós amarramos as pessoas, nós apontamos a arma para a cara dele. Mas quem subtraiu mesmo foi aquele sujeito que tinha ficado esperando no carro, foi lá, pegou a moto e saiu. Então, para essa última teoria, ele seria o partícipe. Entenderam a diferença? E por fim, pessoal, nós temos a teoria do domínio do fato, em que autor é quem controla finalisticamente o fato. Quem quer controlar, pessoal? É quem tem controle da situação. Quem tem controle sobre a hora de começar a ação, a hora de terminar a ação, quem tiver esse controle vai ter domínio do fato e vai ser considerado autor. Já o partícipe é aquele que, embora colabore, ele não tem domínio sobre a ação. Tá certo? E aí, como é que eu vou saber se quem tem domínio ou não? Tem domínio aquele que executa o núcleo do tipo, que é o autor propriamente dito, aquele que pratica a ação, aquele que planeja o delito, que é o autor intelectual, ou se vale de pessoa não imputável ou sem culpa, que é o autor mediato. Todas essas pessoas aqui que eu estou falando são autores de acordo com a teoria do domínio do fato, porque controla finalisticamente o fato, tá? Qual é, pessoal? Qual é a teoria adotada no Brasil, hein? Qual é a teoria adotada no Brasil? Às vezes eu faço umas observaçõezinhas, deixa eu ver se eu não fiz nenhuma observação sobre isso, não. Qual é a teoria adotada no Brasil, hein, pessoal? Turma, a teoria adotada no Brasil, essa teoria dualista objetivo material, tá? Tradicionalmente, mas os tribunais superiores têm adotado muito essa teoria do domínio do fato, tá? No mensalão, no julgamento do mensalão, turma, isso aqui foi extremamente abordado, ganhou muita força naquele julgamento, porque diversos diretores do PT que não participavam da ação, mas tinham domínio, tá? Tinham domínio por ser diretores do sindicato, por ser diretores, representantes maiores da direção. O STF passou a entender que não tinha como eles não terem conhecimento daqueles fatos. Se eles não tinham conhecimento daquele fato, gente, não, nem sem julgamento de valor, se decidiu certo, se não deu errado, só estou explicando, tá? Sem aquele. Não tinha como eles não terem conhecimento. E se eles tinham conhecimento, como representantes da direção do partido, eles tinham poder, eles tinham domínio e, se quisesse, acabariam com aquela prática. Então, muitos foram condenados com base nessa, porque não praticavam, eles não praticavam a ação nuclear, eles não praticavam diretamente das negociações com os parlamentares, mas foram condenados com base na teoria do domínio do fato, tá certo? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a eles combinadas na medida de sua culpabilidade.
eu já disse para vocês qual é a teoria adotada. E quero chamar a atenção para vocês. Lembre-se das normas de extensão. Lembram? Às vezes, olha só, isso aqui é uma norma de extensão pessoal. Lembra da mão na luva, pessoal? Lembra da mão na luva? Quem não for lá e subtrair pela mão na luva, aquela teoria da tipicidade, não poderia ter praticado o crime, porque ele não foi lá e subtraiu, tá? Mas aí, com essa regra do artigo 29, eu posso pegar pessoas que não subtraíram bem e colocá-las como autores e partícipes de um crime de furto, por exemplo. O sujeito que ficou lá de fora vigiando enquanto o outro entrava na casa. Ora, em tese, ele não praticou o furto, ele não subtraiu, ele não praticou o tipo penal. Então, não poderia pegar a luva e calçar na mão bem direitinho. Lembra dessa aula? Tipicidade. Então, a conduta dele não é típica, a não ser que eu combine o artigo 155 com esse artigo 29, que é uma norma de extensão pessoal. E aí, quando eu for oferecer minha denúncia, eu vou ter que colocar fulano praticou o crime também, porque ele ficou lá de fora prestando auxílio. Então, ele cometeu o crime previsto no artigo 155, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Aí pronto, aí eu faço a luva bem direitinho e calço na mão dele. Tá certo? Turma, o que é autoria mediata? Que eu falei aqui o que é uma autoria imediata, eu citei aqui, mas não expliquei. Tá aqui, ó, autor imediato. O que é autor imediato? É uma construção doutrinária, não tem previsão expressa no código, mas diz que é autor imediato o sujeito. Ah, esse aqui é sem, viu? Alterem aí, é sem realizar diretamente a conduta descrita no tipo penal. Tipo penal, ficou errado. Então, o sujeito imediato, o autor imediato, é aquele sujeito que, sem realizar diretamente a conduta, comete o fato por ato de outra pessoa que é utilizada como seu instrumento, tá? Ele é diferente do partícipe, ele é diferente do partícipe. Olha só, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha... Isso aconteceu, tá? Um caso concreto em Iguatu. O sujeito tinha um problema mental. Tinha um problema mental. E ele apareceu com um celular novo. Do nada, assim, ele apareceu com um celular novo. E aí foi descobrir que uma pessoa conhecida dele tinha pedido para ele pegar esse celular. Mas não era para ele, o menino que tinha deficiência. Era para a pessoa que tinha pedido. O cara deu uma desperta, você entendeu? Porque ele pensou, o sujeito tem problema mental, ele não vai responder pelo crime. Ele falou, fulano, vai lá em tal lugar e pega um celular que a pessoa tem e depois você me dá, não tem problema não. O sujeito que tem um problema mental e não tem a capacidade de discernir que está fazendo uma coisa errada, foi lá e pegou o celular. Ele praticou um furto. Ele praticou um furto. Praticou, pessoal? Sabe que ele praticou um furto? Praticou fato típico, ilícito, só que não tem imputabilidade, não é isso? Exatamente, ele é imputável, ele é inimputável. Olha só. Então, esse sujeito não responde pelo crime. Só que o outro sujeito utilizou desse sujeito para praticar o crime. Vocês entenderam que o deficiente mental, pessoa com deficiência, foi um instrumento para aquele primeiro sujeito praticar o furto. Tá?
Então, quem foi o autor do furto? O sujeito que tem capacidade mental e que mandou o deficiente praticar o furto. Ele foi apenas um instrumento nas mãos dele, tá? Sujeito, olha só, sujeito que quer agredir o outro e solta um cão bravo e fala: pega, pega. Isso é autor imediato? Não, pessoal. Quando é um animal, não é autor imediato, não é autor imediato, não, é autor imediato mesmo, tá? Eu estou utilizando o meu cachorro para agredir. É como se eu estivesse utilizando um ferro ou uma faca e agredisse diretamente, tá? O cachorro não é meu instrumento, porque o cachorro é um objeto, como é uma faca, como é uma pá, como é um serrote, tá? Veja bem, para fins de direito penal, tá? Não estou falando que, não estou comparando o animal antes que o pessoal aí que gosta muito de animal não entenda mal o que eu estou falando, tá? Então, pronto. Uma hipótese de autoria imediata é essa, de se utilizar uma pessoa incapaz para praticar um crime. A outra é aquela coação moral irresistível. Lembra que eu já dei esse exemplo? O sujeito sequestra a família de uma pessoa e fala: eu vou matar a sua família. A não se você não for lá e matar fulano no meu lugar. Então, quando o fulano, atendendo a uma coação moral irresistível, lembra lá da inexigibilidade de conduta diversa, tá? Ele pratica um crime sobre a chantagem de outra pessoa. Na verdade, se eu estou sendo chantageado e é uma coação moral irresistível, não sou eu que vou estar cometendo o crime, é ele. Ele está cometendo o crime utilizando-me como um instrumento. O outro exemplo é a obediência hierárquica. Eu já disse aqui para vocês também, salvo, claro, aquelas ordens manifestamente legais, né? Mas o comandante da Polícia Militar fala para os soldados dele, fala assim, pode tirar todo mundo aí à força. E comete um crime, eles tiram a força, enfim. Veja bem, não estou falando de uma ordem manifestamente legal, tá? Uma ordem que aparentemente ela é legal, mas o comandante está cometendo eventualmente um abuso de autoridade, ou, ou enfim, até um crime maior, lesão corporal, enfim, não são seus subordinados que vão estar praticando, é o superior hierárquico, que é o autor mediato, utilizando-se de um instrumento, que são os seus subordinados, tá certo? E o erro provocado por terceiro. Lembra quando eu falava do erro de tipo, que é uma falsa percepção da realidade? Olha só, eu até falava que o sujeito, dei vários exemplos, a pessoa bota o seu guarda-chuva e na hora de sair, sai apressado, pega o guarda-chuva do outro, né? Vamos imaginar que é um guarda-chuva bem caro esse outro que ela tá pegando, que a pessoa tá pegando, né? Uma sombrinha bem cara. Só que eu, espertinho, eu quero aquela sombrinha. Só que eu não vou furtar porque as pessoas vão me ver fazendo. Eu penso assim, ora, fulana vai sair correndo. Quando der 15 para as 10, ela sai correndo para pegar o ônibus para Copiara. Então eu vou lá trocar as sombrinhas. Quando ela sai correndo, ela pega a sombrinha errada, leva. Amanhã eu ligo para ela e falo: você pegou minha sombrinha. Não é minha, mas eu ligo para ela e falo: você pegou minha sombrinha. Ela, claro, vai perceber e vai trocar e vai me devolver a sombrinha. E eu vou realmente pegar. Olha só, sou eu que estou praticando o furto por intermédio de outra pessoa. Então, o autor imediato é isso. Ele pratica o crime utilizando outra pessoa como instrumento. Eu já até dei um exemplo também para vocês lá na aula lá para trás, eu acho que eu dei esse exemplo, do sujeito que está com o pai hospitalizado, mas ele quer matar o pai. Ele não tem coragem de chegar lá e enfiar uma faca, né, matar o pai diretamente. O que que ele faz? Ele no dia seguinte, ele troca os comprimidos que ficam lá do ladinho da cama por um comprimidinho de veneno. Troca. E sabendo que a enfermeira vai chegar às 8 da manhã e vai dar o comprimido pro pai dela, pai dessa pessoa.
Aí a enfermeira chega, vê, acha que é comprimido, dá para o pai dela. Essa enfermeira, pessoal, não tem dolo, nem culpa, também não é culpa. Os comprimidos todo dia estão ali, no lugar certo, né? Aí o que isso acontece? Sou eu praticando o crime de homicídio por intermédio de uma terceira pessoa. Tá certo? Que é só meu instrumento. Isso é o que a gente chama de autoria mediada. Vejam que eu não pratiquei o verbo, eu não agi, eu não pratiquei nada da conduta, mas eu pratiquei por intermédio de outra pessoa. Autoria colateral, vocês também vão escutar esse termo. Autoria colateral é diferente, pessoal. É assim, ó, quando dois ou mais agentes, um ignorando a contribuição do outro, concentram suas condutas para o cometimento do mesmo delito. Lembra aquela história que eu te falei, que eu contei para vocês? Aquela história que eu dei vários exemplos. O sujeito, um vem para matar o sujeito no tiro, mas a esposa já deu um veneno antes dele dormir. Notem que aqui não há, ó, ignorando a contribuição do outro, nenhum tem conhecimento do outro. Mas os dois acabam agindo visando o mesmo fim. Aqui, pessoal, não há concurso, tá? Aqui não há concurso. Eu só botei aqui para fazer uma diferenciação para vocês entenderem o que é autoria colateral. Quando duas pessoas agem buscando o mesmo fim, mas nenhuma pessoa sabe da intenção da outra. E aqui chega uma situação muito interessante, pessoal. O que, que é? Eu já disse para vocês, quando é possível fazer uma. Aqui são causas, com causas absolutamente independentes, né? Quando você chega, faz a perícia e descobre que a morte foi por conta do veneno, então a pessoa que usou o veneno, que é a esposa, vai responder pelo homicídio e o sujeito que deu o tiro vai responder por tentativa, né? Se eu percebo, chegar à conclusão na perícia, pela perícia, que a causa foi o tiro, o sujeito do tiro vai responder pelo homicídio e a esposa que deu o veneno vai responder por tentativa. O problema interessante é quando não se chega a essa conclusão. Quando não se chega, quando o perito não chega à conclusão de qual foi a causa da morte. Eu não vou responder essa pergunta. Depois que vocês assistirem essa aula, eu quero que vocês reflitam e respondam lá no grupo, tá certo? A gente vai discutindo. Aliás, eu vou. E aí eu faço essa pergunta lá no grupo antes, tá? O que que acontece, pessoal? Aqui há um problema. Porque eu não posso responsabilizar, eu não sei. Eu não sei qual efetivamente deu causa, qual conduta que deu causa à morte. Se eu responsabilizar os dois por homicídio, eu vou ser injusto, né? Porque não tem como os dois terem praticado homicídio. Concordo? Ou ele morreu pelo veneno ou ele morreu pelo tiro. Então, não vou poder responder, eu não vou poder imputar os dois o crime de homicídio. E aí, para evitar essa injustiça, eu acabo tendo que aplicar também um fato que também é injusto, só que pelo menos não prejudica o inocente, que é o que a doutrina defende. A doutrina majoritária diz que, nesse caso, os dois respondem por tentativa, tá? Alguém vai sair no lucro aí, né? Alguém que realmente matou vai responder apenas por tentativa, mas é melhor um sair no lucro do que um inocente sair no prejuízo, que não é bem inocente, né? Turma, então a participação, nós já vimos a autoria. Participação é a realização de atos que, de alguma forma, sem que realize a ação nuclear típica, realização de atos que, de alguma forma, concorram para o crime, sem que realize a ação nuclear típica. Teoria formal objetiva. Vamos lembrar aqui, ó, pessoal.
Aí, tá aqui. Teoria. Gente, eu salvo, assim, eu não tenho como eu voltar aqui, mas se eu tiver falado errado lá, misturado as bolas, a teoria aplicada é essa objetivo formal, tá certo? Aplicada no Código Penal. Não é consenso, mas a maioria, a maior parte entende que é essa objetivo formal que foi adotado. Ou seja, autor é quem pratica a ação nuclear típica e partícipe é todos que concordem de qualquer forma para o crime. Então, olha só, participação, então, seria aquele sujeito que não praticou a ação nuclear típica, mas que concorreu para o crime. Ele vai responder, professor, como? Ele vai responder de que forma? Ele vai ter uma pena menor? Vai depender da culpabilidade dele, tá? Se ele tiver uma participação de menor importância, aí ele vai receber uma pena menor. Se ele for uma participação de grande importância, não necessariamente ele vai ter uma pena menor, tá? O partícipe facilita a execução do delito, prestando adequada assistência ao autor principal, aquele sujeito que foi lá e praticou o verbo do tipo. Ele vem e auxilia, ele presta assistência, né? Como se dá a punibilidade no concurso? Então, vocês entenderam com a diferença de autoria e participação. Como se dá a punibilidade no concurso de pessoas? Já diz. O artigo 29 diz lá: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, pessoal, seja ele autor propriamente dito, seja ele autor mediato, seja ele autor intelectual, seja ele partícipe, vão responder todos pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. O juiz vai analisar nas circunstâncias qual foi a contribuição de cada um, qual foi a participação no planejamento e no convencimento dos demais de cada um, quais foram os resultados obtidos pelo delito por cada um e vai estabelecer a sua culpabilidade. A pena vai ser definida a partir dessa culpabilidade, tá? Às vezes, pessoal, há participações de menor importância. Essa participação de menor importância, se ela ficar caracterizado que foi realmente de menor importância, a pena pode ser diminuída para esse agente de 1/6 a 1/3. Ó, tem um cara que vai participar do assalto ao banco, tá? Mas ele não vai participar de nada no crime. Ele não vai participar da ação. Ele não vai participar do planejamento. Ele não vai participar, sabe, dos atos executórios em si. Só que ele foi contratado para, uma semana depois do crime, levar os assaltantes, junto com as malas de dinheiro, de Fortaleza até Recife. Tá? Ou seja, ele sabe de tudo que aconteceu, mas ele tem essa participação de, uma semana depois do crime, servir de apoio e ajudar nesse transporte. É uma participação que, para o todo, é de menor importância. Tá? Ele não praticou nenhum ato executório, ele não participou do planejamento. Ele sequer vai ter participação no lucro, ele vai receber um valor X para fazer essa viagem. Tá? Então, nesse caso, como ele já tem conhecimento de todo, ele participou do crime, mas foi uma participação de menor importância. Então, nesse caso, o juiz vai diminuir a pena dele de 1/6 até 1/3. E se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Esta pena será aumentada até a metade
na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Turma, isso aqui é o seguinte, olha só. Eu chego para um amigo meu e falo assim: ei, cara, vamos ter uma motocicleta na casa tal. E a moto é muito massa, cara. A gente vai poder vender, a gente vai vender por 50 mil reais e a gente vai dividir 25 para mim, 25 para você. Mas me ajuda nessa aí. Aí o cara fala: bicho, sei não, cara. Como é que é esse negócio lá? Não, lá é limpeza. Nós vamos chegar, a casa fica vazia. A moto fica no canto assim do muro, a gente chega, arromba o portão, tranquilo, pega a moto e vai embora. Não tem ninguém lá, é super tranquilo. Ninguém vai mexer com arma, não, é só pegar a moto e ir embora. Aí o cara fala assim: não, beleza, é um furto qualificado pelo arrombamento, que eu vou participar. Ó, se algum dos concorrentes quis praticar de crime menos grave, será lhe aplicada a pena deste. Chega lá no lugar, quando os dois chegam na porta da casa e estão entrando dentro de casa, o sujeito que foi convidado, era eu convidando um sujeito, né? O sujeito que foi convidado me vê falando assim: ó, toma aí o capuz. Aí eu, precisa de capuz? Precisa. E toma aí um revólver. Revólver? É, revólver, porque. E aí o cara percebe que eu tinha enganado ele, que na verdade tinha pessoas lá dentro, que pessoas dormem lá dentro, que essas pessoas inclusive estavam acordadas, eu percebo lá que estava acordada. Quando eu chego, dou de cara com o dono da casa. Aí o sujeito tem que pegar, o cara tem que pegar a arma e aprontar para a cabeça dele e falar assim: não faça nada, entrega a chave da moto. Então, o que eu pensava que era um furto, o que o sujeito que foi convidado pensava que era um furto, na verdade é um roubo. Se ficar isso demonstrado, olha só, se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, ele aceitou participar de um furto, não de um roubo, será aplicada a pena deste. Então, aquele sujeito, veja bem, pessoal, uma conduta, eu tenho que ter um dolo ou pelo menos culpa, senão vai ser responsabilidade objetiva. Responsabilidade sem dolo ou culpa é responsabilidade objetiva. Nosso direito penal não admite responsabilidade objetiva, tá? Agora, a pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Vamos supor que eu soubesse que tinha um cara lá, sim, que tinha gente dormindo, que a gente ia pegar, vamos supor, não uma moto, mas um relógio no quarto do sujeito. E aí eu falo pro cara: ó, eu vou, mas é um furto, tá? Eu vou praticar um furto. Aí ele fala: não, beleza, o cara vai estar dormindo lá, vai ser um furto, ele vai entrar, pegar a coisa. Na hora o cara acorda. Ora, se o cara acorda, eu vou apontar a arma para ele. Vai deixar de ser furto para ser roubo, tá? É claro que é previsível que se um sujeito está dormindo no lugar que eu quero praticar um furto, isso pode vir a gerar um resultado mais grave. Vai deixar de ser um furto para ser um roubo. Isso é previsível. Então, quando eu admito fazer um furto, quando eu adiro a conduta do outro sujeito de praticar um furto numa casa habitada, na verdade eu estou aderindo à conduta de praticar um roubo. E se der uma merda lá, tiver um tiro, matar o cara, eu estou aderindo à ideia de praticar um latrocínio, tá? É claro que a culpabilidade vai ser maior para quem apertou o gatilho, mas eu estou assumindo a responsabilidade de praticar um crime mais grave, tá? Comunicabilidade das circunstâncias e elementares. Turma, olha só. O que é que eu quero saber aqui? Lembra, eu já falei para vocês que é um agravante você praticar um crime contra um ascendente, contra seu pai, contra seu avô, tá? Ou contra seu descendente, contra seu filho. Aí eu quero matar meu pai.
eu vou e chamo o sujeito para matar meu pai junto comigo, com custo de pessoas. A pergunta é, ok, eu vou matar meu pai, é um crime contra a ascendente. E ele que está me ajudando, ele vai responder pela teoria monista, a gente responde pelo mesmo crime. Mas é o mesmo crime na forma agravada? É isso que a gente vai saber aqui agora. Ou seja, isso é uma circunstância do crime. Eu quero saber se essa circunstância do crime se comunica para todos os partícipes. Se todos os partícipes, os coautores, vão responder pelo crime agravado por ter sido praticado contra ascendente. A mesma coisa também, ó, a situação que agrava a minha pena, tá? Reincidência. E só eu sou reincidente, mas eu pratico o crime com outras 8 pessoas. Essas 8 pessoas vão ter a situação piorada porque eu sou reincidente? Isso é que eu quero saber. A comunicabilidade, as circunstâncias elementares se comunicam entre os partícipes, entre os coautores? É isso que eu quero saber, tá? Para isso eu preciso, antes de mais nada, ó, a chave para isso aqui está no artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Tá tudo aqui. Não se comunicam as circunstâncias e as condições, desculpa, de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Tá fácil, não tá? Mas eu vou explicar bem direitinho. Primeira coisa, pessoal, vocês precisam entender a diferença entre circunstâncias e elementares. Não confunda as coisas, tá? Vou explicar primeiro o que é elementar, tá? Ó, elementares são elementos que integram a própria figura típica, o próprio tipo penal. Olha só, artigo 150, invasão do domicílio. Adentrar em casa alheia ou nela permanecer. Turma, tudo isso é elemental. Adentrar, nela permanecer, casa alheia, tudo isso é elementar. Se eu tiro, deixa de ser crime. Ó, o critério é a exclusão. Se tirar elementar, exclui o crime. Ou pelo menos aquele crime. Pode até ser outro crime, mas aquele crime não vai acontecer mais. Ora, adentrar casa alheia sem a permissão do seu dono. Se eu adentrar a casa alheia com a permissão, ou seja, eu tirar esse elementar, que é sem a permissão, não vai ter crime. Se eu adentrar casa própria, tirar o alheia, não vai ter crime. Entenderam? Elementar é aquelas figuras que integram o tipo e tem que estar presente, porque se não tiver presente, deixa de ser crime. Ou pelo menos deixa de ser aquele crime. Furtar coisa alheia móvel para si ou para outra. Primeiro elemento, furtar. Coisa alheia móvel. A coisa tem que ser alheia. Se for minha, não é furto. Tem que ser móvel. Não tem como eu furtar uma coisa imóvel. Para si ou para outra. Eu tenho que ter o desejo de ser meu ou ser de outra pessoa. O oficial de justiça que chega lá, pega uma coisa, na verdade não é furtar que fala, é subtrair, né? O oficial de justiça que chega lá, subtrai uma coisa alheia móvel, mas que não é para si, é para entregar para a justiça, cumprindo o mandado judicial, ele não está praticando um crime de furto, tá? Então, elementar, vocês já entenderam o que é. As elementares, pessoal, podem ser objetivas ou subjetivas, tá? Objetivas é quando se refere ao fato. Subjetivo é quando se refere ao agente, é uma coisa própria do agente, tá? Elementares subjetivas, finalidade do crime, tá?
Lembra quando eu falei lá, já falei de um crime, ah não, foi na outra aula, que é você portar a maquininha voltada para falsificar moedas. Qual que é a finalidade do crime? É subjetivo. O motivo do crime é subjetivo. Para facilitar, para falsificar moedas. Se a maquininha não tiver essa intenção, se a maquininha não for própria para falsificar, não vai haver crime. Qualidades do agente: infanticídio, mãe no estado puerperal. Ó, não, gente, não é qualquer pessoa que matar um recém-nascido que vai responder por homicídio, por infanticídio. Tem que ser uma mãe sobre a influência do estado puerperal. Se for um médico chegar e falar assim, nossa, estou com vontade de matar uma criança e mata a criança, vai ser homicídio, não vai ser infanticídio. Peculato, funcionário público, subtrair coisa da administração, coisa pública que esteja em seu poder em razão da função. Ele tem que ser funcionário público. É um elementar subjetivo. Se for um particular que invadiu a repartição roubou, não é peculato, é furto. Tá? Então, essas são elementares subjetivas, se refere ao agente. E tem a responsabilidade, as elementares objetivas, que se referem ao fato. Subtrair para si, casa alheia. Tudo isso são elementares que se referem ao fato, independentemente da pessoa. Não tem a ver com o indivíduo. Tá? Então, primeira coisa, entenda o que é elementares. Entenda o que são objetivas e que entenda o que são elementares subjetivas, tá? Vamos voltar agora então às circunstâncias. Turma, diferente das circunstâncias, das elementares, circunstâncias são elementos que gravitam em torno do tipo, não integram o tipo em si. Ele não integra a figura típica primária, mas pode significar aumento ou diminuição de pena. Lembre-se, o homicídio praticado contra ascendente. Se o sujeito não for ascendente dele, vai continuar sendo homicídio do mesmo jeito. Só vai ter uma pena menor. Concordam? Subtrair você subtrair alguma coisa à noite, no período noturno. É um furto com causa de aumento. Se não for no período noturno, vai continuar sendo um furto do mesmo jeito. Só que um furto em circunstâncias diferentes. Então, sinta essa diferença. Na elementar, se eu tirar a elementar, o fato vira atípico, ou pelo menos vira outro crime. Na circunstância, o fato continua típico, continua sendo um crime, só que é praticado em circunstâncias diversas, tá? Elas também podem ser objetivas quando se refere ao fato, exemplo, arrombamento. Um furto com arrombamento vai ser o mesmo furto sem arrombamento. Furto do mesmo jeito, só vai ser um furto qualificado, o outro não. Uso de chave falsa ou uso de arma de fogo. Um roubo praticado com arma de fogo, sem arma de fogo, vai ser roubo do mesmo jeito. Tá? O horário do crime, como eu já falei. E as subjetivas, as circunstâncias subjetivas se refere ao agente. É o motivo do agente. Por exemplo, homicídio praticado por motivo torpe. Se eu tiro o motivo torpe, continua sendo um homicídio, só que um homicídio sem motivo torpe. As qualidades do agente, se ele é menor, se ele é reincidente, se ele é relativamente menor, sabe? Se ele é parente da vítima, se ele traiu uma condição de confiança da vítima. Turma, então entendam. Para entender, olha só, isso aqui, se você não entende esses conceitos, fica meio confuso. Mas entenda a diferença de circunstâncias e elementares. Entendam que tanto as circunstâncias quanto as elementares podem ser de natureza objetiva ou subjetiva. Entendido isso, fica mamão com açúcar, porque vocês vão voltar aqui no artigo. Ó. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Isso significa o quê, pessoal? Significam três regrinhas. Ó.
Circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam de forma alguma. Ora, pessoal, se é pessoal, as circunstâncias, tá? Se é pessoal, só ele que pode ser penalizado por conta disso. O que são as circunstâncias de caráter pessoal? Motivo, qualidade do agente, reincidência. Ora, só ele é reincidente. Os outros partícipes, coautores, vão pagar por ele ser reincidente? Não. Da mesma forma, ele é menor de 21 anos. Menor de 21 anos, vocês sabem que tem um benefício na prescrição, né? E um atenuante também. Então, mas ó, só ele que é menor de 21 anos, não tem por que os outros serem beneficiados, porque o sujeito, um deles, era menor de 21 anos. Então, circunstâncias de caráter pessoal não se comunica, tá lá, ó, não se comunica as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, tá? Circunstâncias de caráter objetivo, comunicam-se. De caráter objetivo, comunica. Ele está falando lá que não comunica as circunstâncias de caráter pessoal. As de caráter objetivo comunicam-se, desde que sejam de conhecimento dos demais, porque senão a gente vai estar havendo aqui, aplicando a responsabilidade objetiva. Tem que ser do conhecimento dos demais. Circunstâncias objetivas, o arrombamento, uso de chave falso, arma de fogo. Vamos supor, eles entram para furtar, mas só um deles está carregando uma arma de fogo. Ora, é uma circunstância objetiva praticada por só um. Se todas as pessoas souberem que ele está carregando uma arma de fogo, todos vão responder. Vai se comunicar e todos vão responder pelo roubo ou furto, né? Na verdade, do furto não tem essa qualificadora, mas no roubo tem a qualificadora do uso da arma de fogo. Então, todos vão responder pelo uso da arma de fogo. Por quê? Todos tinham conhecimento. É como se todos estivessem andando armados. E, por fim, as elementares. Gente, as elementares, objetivas ou subjetivas, comunicam-se, desde que sejam dos conhecimentos dos demais. Ah, professor, isso quer dizer que um particular que não é funcionário público pode praticar um crime daquele rol dos crimes praticados por funcionário público, como o peculato, a corrupção. Gente, olha só, o peculato é um dos crimes, olha lá no Código Penal. Ele está no capítulo de crimes que só é praticado por funcionário público. Tem que ser funcionário público para praticar aquele crime. Então, isso quer dizer que quem não é funcionário público não pode praticar? Em regra, sim. Mas ele pode praticar se for em coautoria com o funcionário público. Desculpa. Ora, um sujeito que é funcionário público tem uns computadores lá na sua repartição, computadores caros, sob os seus cuidados. Ele avisa o vizinho dele, que não é funcionário público, e fala: rapaz, ó, tem lá computadores de primeira linha, dá para ganhar uma grana, eu vou deixar hoje a porta aberta da repartição. Você vai lá e furta. Estão percebendo que eles agiram em concurso de pessoas? Como é um elementar do tipo o fato de ser funcionário público, e é uma questão que o outro tem conhecimento, aqui é um elementar subjetivo, né? Porque é uma qualidade do agente. Mas o outro tem conhecimento que eu sou funcionário público. Então vão responder os dois por peculato. Tá certo? Porque comunica-se essa elementar objetivo. Então, elementar sempre se comunica, desde que seja do conhecimento dos demais. Tá certo? Por fim, pessoal, há casos de impunidade, que está lá no artigo 31, dizendo que o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis,
se o crime não chega a menos ser tentado. Ora, pessoal, isso aqui é o que a gente já aprendeu lá em Intercrimes. Se o crime não chega a sequer a ser tentado, você não pune o ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio, não pune se esse crime não foi iniciado a parte dos atos executórios. A gente aprendeu lá em Intercrime. A não ser, salvo disposição expressa em contrário, como existe lá no artigo 288, que prevê como crime a associação para o crime. Não precisa cometer o crime, não precisa começar a praticar o crime, basta se associar para isso. Tá certo, pessoal? Então, acho que terminamos aqui. Qualquer dúvida vocês me passem aí. E até a nossa próxima aula, nosso encontro que deve ser virtual aí, ao vivo, tá certo? A gente vai combinando. Muito obrigado, bons estudos para vocês, pessoal.